Olá, gente. Voltamos para a questão número 3, tá? Na questão número 3, diz: escreva a equação geral da circunferência que passa pela origem e tem centro 1, 0. Então, quando nós queremos a equação geral de uma circunferência, nós precisamos do raio, né? Então, o raio vai ser dado por... Bem, eu tenho aqui o centro, ó, e tem um ponto periférico, pelo qual a circunferência passa. Para calcular o raio, basta calcular a distância entre esses dois pontos. Então, fica 1 menos 0 ao quadrado e 2 menos 0, menos 0 ao quadrado, tá certo? É aquela fórmula da distância entre dois pontos que a gente já conhece bastante. Então, aqui, gente, ó, vai ficar 1 ao quadrado, 1, e 2 ao quadrado, 4. Concordam? Bem, tudo bem. Sendo assim, nós teremos como raiz quadrada de 5 o raio, tá certo? Agora, nós precisamos daquele cesão, né? Aquele cesão que tem essa formulazinha aqui, ó. A ao quadrado mais b ao quadrado menos r ao quadrado. Lembra que o azinho ó, é 1 e o bzinho 2, tá bom? Então, vai ficar 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado menos o raio, que é raiz quadrada de 5 ao quadrado. Ora, isso aqui vai dar 1 mais 4 menos 5, não é verdade? 1 mais 4 é 5, menos 5, 0. Então, nós temos aqui ó, que o cesão é 0. Portanto, a equação da tua circunferência é essa, x ao quadrado mais y ao quadrado. Bem, agora vem aquele bzão e aquele czão. Bzão e azão. Você se lembra que basta multiplicar por menos 2 o 1 e o 2? Aqui as coordenadas do centro. Então, é muito simples, ó. Menos 2 vezes 1 é menos 2, acrescenta o x. Menos 2 vezes 2 é menos 4, acrescenta o y. E mais c. Só que o c é 0, não precisa escrever. Então, aqui está a equação geral do item A, tá certo? Vamos para o item B fazer o mesmo. Só que agora nós temos o contrário. A circunferência ela passa por esse ponto de coordenadas 1 e 2. Ó. E o centro agora, que é a origem. Então, o centro agora é que é o 0, 0. Tá bom? Então, como nós vamos resolver isso? Da mesma maneira, nós temos o raio ainda como raiz quadrada de 5. Por quê? Porque aqui a diferença é só que foram trocados os pontos, pessoal. Mas a distância do centro ao ponto 1, 2 é a mesma distância do centro sendo 1, 2 a um ponto 0, 0. Entendeu? Então, o raio continua igual. Só o cesão aqui que mudará, né? Vamos ver. Vai ficar 0 ao quadrado, né? Que é o azinho. B ao quadrado, que é o bzinho, menos o r ao quadrado. Então, menos raiz de 5 ao quadrado. Isso aqui é apenas menos 5, né? Porque o menos não está ao quadrado, só a raiz quadrada de 5, que elevado ao quadrado é 5. Então, a nossa equação, pessoal, vai ser essa aqui, ó. Vamos subir um pouco. A equação da nossa circunferência vai ser x ao quadrado mais y ao quadrado. Repara que eu tenho que pegar aqui o 0 e o 0 aqui do ponto central e multiplicar por menos 2. Mas isso vai zerar. Então, não tem aquele azão e aquele bzão acompanhado de x e y, respectivamente, ok? Vai ter apenas o menos 5 igual a 0. Tudo bem, gente? Então, esse ou essa é a equação da nossa circunferência, a equação geral, tá certo? Agora vamos para a questão número 4, tá? Na questão número 4, vamos ler aqui, ó. Determine o valor inteiro de k para que a equação x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2x mais 10y menos k mais 28 seja igual a 0, né? E que isso aí seja a equação de uma circunferência. Eu quero que toda essa equação represente uma circunferência, tá bom? Então, deixa aqui a gente reescrever, né? Essa equação aqui embaixo. É a questão número 4. Então, vamos lá. X ao quadrado mais y ao quadrado menos 2x mais 10y menos k mais 28 igual a 0. Eu quero o valor inteiro de k para que isso aí seja a equação de uma circunferência. Bom, nós sabemos que para que seja realmente a equação de uma circunferência, A tem que ser igual a B e diferente de 0. Então, aqui está A ó, e aqui está B. 1 igual a 1 e diferente de 0. Ok para isso aqui. Não deve haver termo
XY. Tá? Então, não há XY. Realmente, não há XY. Tá bom? E outra coisa que se deve obedecer é que d ao quadrado mais e ao quadrado menos 4af precisa ser um número positivo. Então, fazendo a substituição, o d aqui, ó, é esse menos 2. O e é esse 10. E o f é tudo isso aqui, tá bom? Então, vai ficar assim, ó, menos 2 ao quadrado mais 10 ao quadrado menos 4 que multiplica a, que é 1, e que multiplica f, que é menos k mais 28. Tudo isso precisa ser maior do que zero. Perceba que 2 ao quadrado menos 2 ao quadrado é 4, 10 ao quadrado é 100, e aqui ó, vai ficar menos 4, né? Ó, multiplicando aqui. Então, menos 4 que multiplica menos k é mais 4k. E menos 4 que multiplica mais 28 é menos, bom, 4 vezes 8, 32, 11, né? Então, vai ficar menos 112, tá? Maior do que zero. Deixa eu subir aqui um pouco a tela para melhorar aqui. Bom, então, gente, nós vamos ter essa soma, que é 104, tá? Menos 112, mais 4k maior que zero. Repara que isso aqui ó, dá menos 8 mais 4k maior que zero. Então, o 4k é maior que 8. Portanto, o nosso k é um número maior do que 8 dividido por 4. O que isso implica? Que o k precisa ser maior do que 2. Mas observem que a questão, ela pede, ó, determine o maior valor inteiro de k, tá? Então, reparem que eu tenho k maior do que 2, tá certo? Então, quem seria o maior número inteiro, tá certo? Que satisfaz essa equação, pessoal? Para que esse k, sendo esse número maior e inteiro, né? Esse maior inteiro, para que isso aí seja uma equação? Bom, reparem ó, que o k só precisa ser maior do que 2, tá? Então, se ele for 3, se ele for 4, se ele for 5, se ele for 6, se ele for... tudo serve para que aquela equação represente a equação de uma circunferência. Tudo bem? Então, no caso, eu não vou ter o maior número, eu vou ter todos os números maiores do que 2 satisfazendo essa pergunta, tá bom? Para que a equação seja, de fato, de uma circunferência, ok? Vamos fazer a quinta questão para encerrar esse vídeo. Vamos ver aqui. Calcule a distância do ponto P, 2, 3, ao centro da circunferência de equação x2 mais y2 mais 2x mais 4y menos 3 igual a 0. Então, nós temos aqui essa equação, né? E nós queremos a distância de P até o centro. Bom, para calcular o centro, eu vou dividir aqui por menos 2, vou dividir aqui por menos 2 e já vou ter o centro, ó. Vai ser menos 1 e menos 2, tá bom? Então, a distância do ponto P ao central é raiz quadrada de 2 mais 1 ao quadrado e 3 mais 2 ao quadrado. Tá bom? Repara que isso aqui ó, é 3 ao quadrado mais 5 ao quadrado. Então, gente, isso aqui vai dar raiz quadrada de 9 mais 25. E a raiz quadrada de 9 mais 25 é a raiz quadrada de 34. E aqui está a distância desse ponto P ao centro da minha circunferência. Ok? Bom, terminamos a correção. Espero que vocês tenham compreendido. Caso contrário, vocês podem deixar aí suas dúvidas nos comentários do vídeo ou entrar em contato comigo pelo WhatsApp, tá bom, gente? Fiquem com Deus, até a próxima atividade.